foi um dos argumentos do que eu chamo do criacionismo revelacional, para que a doutrina da criação, tal qual ela é descrita, ela seja recebida naqueles termos. Nada deve ser tirado nem mudado do que Deus está falando acerca da criação. E uma das razões, dentre todas as que a gente apresentou, é que a doutrina da criação está vinculada a todas as demais doutrinas. Na última palestra ontem, nós vimos 4 dessas doutrinas. Eu levantei 10 doutrinas. Nós vamos então seguir a partir da 5ª doutrina, que não está passando ainda. Pronto. A 5ª doutrina, queridos, é a doutrina do pacto. A doutrina do pacto, ela estabelece que Deus se relaciona com o homem por meio de pactos. E o primeiro pacto que foi firmado, irmãos, foi firmado em Gênesis 2, o chamado pacto de obras. Gênesis 1 e 2 está exatamente nesse grupo de texto que muitos ímpios e os cristãos evolucionistas tratam como sendo mitológico, como não sendo histórico factual. Só que se o relato de Gênesis, irmãos, não for histórico factual, não há pacto. Não há o pacto de obras. E se não há o pacto de obras, qual é o outro pacto que não há, queridos? O pacto da graça. Porque o pacto de obras e o pacto da graça, o pacto que é feito com o primeiro Adão e o pacto que é feito com o segundo Adão, eles estão vinculados um com o outro. Novamente, irmãos, há uma ligação histórica de todos os fatos do que o Senhor operou. A criação não está desassociada da queda. A redenção não está desassociada da criação e da queda. É uma única narrativa, é uma única história. Eu usei a ilustração ontem. Você conhece uma moça, você conhece uma página, né? O pessoal que já está casado aqui passou por isso. E aí você, primeira conversa com a pessoa, você pega a pessoa na mentira. Aí não adianta a pessoa depois falar assim, não, era um mito que eu estava contando. Mas o significado verdadeiro é esse aqui. É assim que muitos querem tratar com Gênesis 1 e 2, como se fosse mito, sendo que tudo mais é história. Tudo mais é verdade. O que importa lá em Gênesis 1 e 2 é simplesmente o significado mitológico daquele texto. Não, é uma história só. Há uma dinâmica de pactos que começam em Gênesis 2. É restabelecido o pacto da graça em Gênesis 3:15. Então é exatamente nesse grupo de textos que nós temos o estabelecimento desse fato. Deus se relaciona com o homem por meio de pactos. Se Gênesis e o relato bíblico da criação e a doutrina da criação não é segundo o que Deus diz, logo cai por terra os pactos. É por isso que, se não houve um Adão histórico com quem foi feito o pacto de obras, não há necessidade de um Cristo histórico, um Cristo real de carne e osso, que viveu no tempo e no espaço, com quem seria feito o pacto da graça. Porque teve um Adão de carne e osso, é necessário um Redentor de carne e osso. Porque teve um pacto de obras mesmo, no tempo e no espaço, tem de haver um Cristo, um Redentor, um pacto da graça, mesmo no tempo e no espaço, irmãos. Não tem. Se eu nego a doutrina da criação, se eu nego o relato bíblico da criação, cai por terra também, além das outras 4 doutrinas que a gente viu, cai por terra também o pacto, a doutrina do pacto. É por isso que a aceitação do evolucionismo teísta, com a aceitação dele, nega-se que houve um antes original. O que é que eu estou querendo dizer com um antes original? A doutrina bíblica da criação, como eu falei, ela está junto com o da queda, que está junto com a da redenção, que está junto com a da consumação. Todos são fatos e eventos históricos ligados um ao outro. Para que haja a redenção, tem de haver uma queda. E para que haja uma queda, tinha de haver um padrão completo, um padrão final original. Como é que eu vou desvirtuar uma coisa que não está feita? Como é que eu vou estragar uma coisa que não está completa? Então, para que haja a redenção, tem que haver um antes que era bom, que foi corrompido pelo pecado, que agora é necessária a redenção, que vai ser conduzido para a consumação, que é retornar para o início de uma forma ainda muito melhor. Esses fatos estão imbricados, irmãos. Isso por si só é um dos argumentos do criacionismo revelacional e por si só deveria levar o nosso coração a interpretar a criação da forma correta. Novamente, eu não estou usando nenhum argumento cientificista aqui, apenas a coerência da revelação, apenas as implicações doutrinárias.
textuais e doutrinária, querido. É por isso que o nome desse tipo de criacionismo é o revelacional. Porque para nós a revelação é suficiente para nos dar uma certeza indubitável do que a Escritura fala. Tudo o mais vai ser interpretado à luz desse fato. É um pressuposto, é uma coisa assumida, é um testemunho recebido, conforme a gente viu ontem. A sexta doutrina que cai por terra, irmãos, se nós negamos a doutrina da criação conforme nos é descrito e revelado, é a doutrina da lei de Deus. Há um tópico aqui que eu não coloquei, mas o fato de Deus ser criador, tal como Ele diz, ordenando todo mundo pela sua palavra, é o fundamento para as criaturas, é a maneira como as criaturas veem imediatamente o fato de que Deus é legislador. Ele regula, Ele diz como cada coisa tem de ser. Eu já falei para os irmãos inúmeras vezes que a oposição dos homens à doutrina da criação é porque eles não querem um legislador sobre eles. Porque se o relato bíblico é verdadeiro, o marido é a cabeça e a mulher é a sua auxiliadora. Se o relato bíblico é verdadeiro, então o casamento é entre macho e fêmea. Se o relato bíblico é verdadeiro, então, traz inúmeras implicações que vão afetar o coração dos homens e eles não querem isso. Então, das primeiras coisas que cai por terra é essa ideia de Deus como legislador. Afeta os 10 mandamentos, mas afeta também o fato de que Paulo, em Romanos 2,15, disse que a lei foi gravada no ato da criação, no coração humano. Não foi uma coisa que o homem foi evoluindo e foi criando um senso moral. O senso moral faz parte do ser humano. O senso de que há o bom e o mal. O senso de que há coisas que a lei do Senhor reprova. Isso faz parte da natureza humana. Se eu nego isso, diz que o homem evoluiu de um animal, eu estou negando a natureza moral, a lei gravada no coração do homem. E por último, a criação, queridos. Vamos lá para o Êxodo 20. A criação é a base de um dos mandamentos. Veja que coisa, irmãos. Como Nosso Senhor é sábio. Ele amarrou uma coisa à outra. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor não erra em nada. E é na lei do Senhor que o Senhor coloca esse fundamento. No quarto mandamento, acerca do dia do Senhor, do dia de Shabat, ele diz: lembra-te do dia de Shabat para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º é o Shabat do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Ele poderia parar o mandamento aqui, poderia? Mas ele não para aqui. Ele vai dizer a razão disso. E o que Deus coloca como razão, como fundamento paradigmático, como fundamento de exemplo. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do Shabat e o santificou. Deus criou como criou para nos dar um padrão de vida, para imprimir em nós uma coisa que não pode ser negada, é a estrutura do mundo contar a semana, 6 dias da semana. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google, obviamente, e também no outro livro que eu tive acesso. Como é que os homens fundamentam a semana ter 7 dias, né? Aí eles vão procurar a razão na Babilônia, porque na Babilônia eles faziam homenagem a cada um dos deuses e tal, não sei o quê. Veja a maneira como eles pensam. É todo o esforço para negar o fato de que no universo inteiro a semana tem 7 dias, porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Está diante dos nossos olhos, irmãos. A nossa dificuldade não é outra, novamente, é a fé em crer no que Deus está dizendo. Se Deus tivesse criado o mundo em um dia só, era para a gente crer. Mas Ele quis fazer em 6 para nos ensinar um padrão. Para nos ensinar um padrão e todas as implicações que viriam disso. Então, se eu nego a doutrina da criação, eu também caso uma ruptura nessa doutrina da lei também, nesses termos que foram apresentados. A 7ª doutrina, irmãos, e diz respeito à história da redenção e o reino de Deus. História da redenção, irmãos, essa expressão, ela é usada para se referir a todos os atos redentores de Deus que foram registrados na Escritura Sagrada, certo? Então esse nome faz uma pequena distinção entre história da redenção e história universal, ou história do mundo, certo?
mais para poder distinguir aquilo que está relatado na Escritura Sagrada, como as obras redentoras do Senhor, da história do mundo de uma forma geral. Essa história aqui é inerrante. Essa história aqui foi registrada sem nenhum equívoco. Os irmãos sabem que eu fui formado em História, e uma das coisas que mais se discutia na disciplina de teoria da história é o quanto verdadeiro uma história é ou não. Porque por mais que um historiador se esforce, falta-lhe dados, falta-lhe elementos de um quadro complexo que é a vida. Então você vai narrar coisas ali, você vai narrar coisas para chegar numa tese que você quer apresentar, você vai narrar coisa aqui, mas falta ali uma informação que lançaria a luz sobre aquele evento e a interpretação daquele evento da forma correta. Toda a história é relatada de uma forma capenga. É um ponto. É natural, é da natureza da coisa. Só que essa história aqui, não. É a história da redenção. Só que agora o ponto, irmãos, é que a história da redenção, ela não é, embora a gente faça a distinção, ela não é uma história à parte da história do mundo. A história da redenção aconteceu onde? Na história do mundo. Existiu uma Ur dos Caldeus, de onde veio Abraão. Existiu um império babilônico que levou o povo de Israel para o Egito. A história da redenção a gente distingue, mas ela ocorre na história universal, na história do mundo. E é por isso que Gênesis começa como começa. Ele começa com a origem do mundo. Gênesis 1 a 11, ele está narrando a história da humanidade. E a partir do 12, como que o Senhor funilou essa obra da redenção em uma família? A família do pacto, que ia levar esse pacto adiante de geração em geração. Daí para ele formar um povo, uma nação particularmente sua, para então trazer o seu Cristo por meio dessa nação, para que esse evangelho então se expandisse e alcançasse nações do mundo inteiro. Vê? Começou com a humanidade, termina com a humanidade. Uma humanidade em queda, uma humanidade redimida. O movimento histórico, irmãos, está dentro da história da humanidade. Então, se eu nego isso aqui, queridos, a criação, eu vou trazer consequências na história da redenção. Por exemplo, o Douglas Kelly, ele comentou: não se pode separar o ensino fundamental da criação das boas novas da redenção, sem o perigo de perder os dois. Se você separa uma coisa da outra, você perde os dois. O que é a redenção? A redenção é o ato de redimir a criação. Não é apenas o ser humano que é redimido, é a criação. Paulo fala, a criação, em Romanos 8, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Paulo, em Colossenses 1, diz que Cristo, ele é o cabeça, não só da igreja, mas de todo o universo, como o redentor de todo o universo. A sua obra redimiu tudo e aguarda a consumação. Se eu separo uma coisa da outra, qual o propósito da redenção então? Qual é o propósito da redenção? Não, o mundo está em evolução. Bom, se está em evolução, eu não preciso de redenção, porque ele está na coisa pior para uma coisa melhor, naturalmente pelo seu fluxo. Mas se você tem obras estanques, foi criado, bom, tal, ok, completo, caiu em pecado, foi desvirtuado, eu preciso então, por uma obra externa, trazer para o seu estado devido. A Bíblia, Graham Goldroth disse, a Bíblia começa com Gênesis 1 e 2 e com a criação, e termina com Apocalipse 21 e 22. Que constatação, né? Que constatação fantástica. Você fala assim, é óbvio que começa assim, mas veja, ela termina com a nova criação. Esta é a maneira simples e direta de descrever os dois limites da história bíblica. A consumação é verdadeira. A consumação vai ser no tempo e no espaço. A gente vai aprofundar isso aqui já já. A criação também é no tempo e no espaço. Começou a história, terminou a história. Eu não posso começar a história com um mito e terminar com um mito. As pontas, elas são história, o conteúdo no meio é história. A história da criação nunca deve ser considerada um tipo de era uma vez. O fato de Deus ser o Criador e o homem ser sua criatura estabelece a base para a compreensão do reino de Deus. É a base, irmãos. Quando nós expusemos para vocês Gênesis 1 e 2, nós tratamos sobre isso. O que é que Gênesis 1 e 2 está nos ensinando também? Deus, o rei do mundo, está estabelecendo o seu reino, chamando os seus súditos
toda a criação e entregando um vice-regente à criação, Adão. Proclame a minha glória, desenvolva a minha criação, você vai ser meu representante no mundo. Ele está estabelecendo o seu reino. Tem o rei, tem os súditos, tem o reino. Se eu nego isso, eu dou um golpe também na doutrina do reino de Deus. Pensei que você ia falar mais aí. Me arvorei aqui na quantidade. É exatamente isso, diácono. Obrigado, amado. É exatamente isso, diácono Silton. O espiritismo é a religião que mais condiz com o evolucionismo, mas o cristianismo não. E é por isso que é uma quimera, é um monstro esquisito, cristãos querendo abraçar a doutrina da evolução, por diversas razões. Dentre elas é isso aí. Não precisa realmente uma redenção, basta o processo de evolução que vai acontecendo. Perfeito, é um bom exemplo da aplicação disso. Por isso que Herman Bavinck, por isso não, aqui é um outro tópico, certo? Então, sexta doutrina, a sétima doutrina é a doutrina da criação e a doutrina da história da redenção, né? Ou o reino de Deus como um todo. Só que aqui, irmãos, vem a oitava doutrina. E todas as que eu falei até aqui, elas são essenciais, elas são muito importantes. Mas essa aqui, irmãos, pelo que ela é, as graves consequências de se rejeitar a doutrina da criação na doutrina do ser de Cristo, da sua obra, são heréticas. São heréticas. Bavinck falou, se Cristo não se apresenta no começo, mas no meio da história. Ele pressupõe a obra do Pai na criação e na providência, especialmente na direção de Israel. De fato, o Evangelho afirma que Cristo é aquele que, como o Verbo divino, fez todas as coisas e era a vida e luz de todos os homens. Você entendeu o que Bavinck falou? Cristo ele não se apresenta no começo da história, ele se apresenta no meio. E no meio de uma história que teve um começo, a criação. E não apenas isso, esse Cristo que se apresentou no meio da história como Redentor, ele é aquele que foi apresentado como o Criador, o meio pelo qual o mundo foi criado. Daqui você já percebe que afeta sim o ser de Cristo, a obra de Cristo, o negar a doutrina da criação. Como que isso afeta? Primeiro, a obra dele, irmãos. A redenção é uma obra operada na e pela providência para redimir e restaurar a criação. São como uma trança inseparável. Criação, providência e redenção são uma trança inseparável. Como eu já falei, se eu nego a criação, eu nego a obra da redenção. Eu não preciso da obra da redenção se eu não tenho uma obra da criação, se eu não tenho uma queda. Factual. Segundo, a doutrina da encarnação. Qual a implicação disso, irmãos? Se o homem não foi criado e a criação não foi conforme Deus disse que foi, o homem evoluiu, o homem, como nós vimos ontem, a partir dessa visão, é um animal evoluído. Sabe o que você está dizendo quando você abraça a doutrina da evolução? Que o Deus do universo, Criador do universo, ele não simplesmente assumiu a natureza de uma criatura, que é o ser humano. Ele assumiu a natureza de um animal evoluído. Você já parou para pensar nisso? Cristo, ele não assumiu a natureza da criatura que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Ele assumiu a natureza de um animal. Se eu defendo a doutrina da evolução. Isso, irmãos, é inconcebível. É inconcebível. Terceira, a poderosa obra da criação, irmãos, conforme é descrita, ela serve como poder para a poderosa obra da redenção. Nós vimos agora pela manhã isso em Romanos 4. Como foi que Abraão teve certeza de que ele poderia ressuscitar Isaac dos mortos, dentre os mortos? Porque ele trouxe o mundo à existência do nada. Então, crer no que Deus falou sobre a criação é a entrada. Hoje no meu profissional, né, chama-se o portfólio, né? Quando você quer apresentar o que você pode fazer, a sua capacidade, você faz um portfólio, né? É isso aqui que eu consigo fazer.
E você pega normalmente a sua melhor feitura, né? A sua melhor obra, por exemplo, Isa, né, estava fazendo portfólio, aquela melhor arquitetura que ela fez. Aí cada um vai pegando a sua melhor obra. O portfólio da revelação é a criação. Olha o que esse Deus fez. Olha o poder dele. A coisa mais extraordinária. Trazer à existência tudo do nada. Tem alguma coisa que ele não pode fazer? Acabou. Então o poder da obra da criação é o pressuposto para dizer o seguinte: se eu criei o mundo nada, eu posso redimir esse mundo. Só que tem um detalhe, os puritanos destacavam bem isso. O poder para a redenção é ainda maior que o poder para a criação. Porque Deus criou o mundo do nada, sem uma oposição do nada contra ele. Mas Deus redime o mundo com o pecado se opondo a ele. Então, se eu defendo a doutrina da criação, eu tenho um fundamento para dizer, ele tem poder sim para redimir o mundo. Quarto, irmãos, a obra da criação, conforme descrita, mostra a necessidade formal para a vinda de Cristo no tempo e no espaço. É necessário que venha um Redentor, um segundo Adão, real, histórico, factual, que viva e morra no tempo e no espaço, porque houve um primeiro Adão real, histórico e factual, que viveu e morreu no tempo e no espaço. É por isso que Paulo chama Cristo de o segundo Adão. Ele é o segundo Adão, mas não teve um Adão histórico primeiro, verdadeiro. Paulo está mentindo? Houve ou não houve? Houve. Nós vimos ontem a doutrina do pecado. Assim como o pecado entrou pelo mundo, assim a vida entrou pelo segundo Adão. Fatos. Ele não está tratando de mitos. Mitos fundantes. Novamente, mitos fundantes, quem tem são os pagãos. Israel não precisava de mais um mito fundante. Eles tinham o mito fundante dos cananeus, eles viram os mitos fundantes dos egípcios. Eles entraram em contato com os mitos fundantes babilônicos. Mas o que o povo de Deus, o Deus vivo verdadeiro, tem não são mitos fundantes. São os relatos factuais desse Deus que é verdadeiro e que opera com fatos. Cuja implicação é essa. Como eu falei ontem, um ateu que falou, certa vez, destrua Adão e Eva e sobre os seus escombros você vai encontrar o Filho de Deus. Agora, irmãos, eu vou até fazer uma aplicação aqui que não é o caso da palestra. Isso seria feito na aplicação de cosmovisão e criação. A criação implica numa cosmovisão. E por isso você percebe, queridos, que não apenas doutrinária e teologicamente é um erro gravíssimo você adotar a doutrina da revelação, a doutrina da evolução, mas também você abraçar aquelas visões de mundo que são construídas sobre isso. O diácono Silton fez um bom exemplo aqui religioso. Uma religião que se fundamenta na doutrina da evolução. Mas quantas não são as teorias no nosso meio que se fundamentam na doutrina da evolução? Doutrinas pedagógicas, doutrinas psicológicas. A maioria das escolas da psicologia moderna pressupõe que o homem é um animal evoluído. Nega o sobrenaturalismo, nega a alma. Psicologia, estudo da alma, eu nego a alma. Percebe que há inúmeras implicações filosóficas disso também. Se eu nego a doutrina da criação, o estrago é grande, sai se espalhando por tudo, desde as doutrinas bíblicas até o meu estilo de vida, até as coisas mais básicas do meu dia a dia. Pois não, diácono, pode falar. Perfeito. Esse é mais um argumento para a historicidade do texto bíblico. A genealogia ela liga de Adão a Cristo. Botou uma mentira no meio aí? A genealogia de Cristo botou uma mentira no meio. E eu falei desses exemplos aqui, mas eu quero falar de outro exemplo. As filosofias políticas, irmãos, todas elas estão construídas sobre esse pressuposto, especialmente o marxismo. A base do marxismo é evolucionária, é evolucionista. Então perceba que não tem como você afirmar a doutrina da criação sem negar tudo que vem depois da doutrina da escritura, mas também não tem como você afirmar a doutrina da criação e abraçar filosofias que são construídas sobre a evolução. Não há. O positivismo é um outro exemplo disso. A nossa bandeira, ordem e progresso, ela reflete uma filosofia chamada positivista. A filosofia positivista, ela pressupõe isso. O mundo está num processo de evolução.
sempre vai vir algo melhor, estágios posteriores melhores. O positivismo prega isso, essa melhora gradual da humanidade com esses elementos. Quinto, queda e redenção pressupõe uma criação acabada, não em constante evolução, como já foi falado anteriormente. Sexto, crer que a obra da criação, conforme ela é descrita e revelada, é o primeiro fundamento para a crença nos milagres descritos na Escritura, inclusive a própria ressurreição. Nós vimos isso ontem na segunda palestra, a criação como um milagre. Nós vimos isso ontem. Eu usei o exemplo, por exemplo, do milagre da transformação de vinho, da água em vinho. Para que exista vinho, tem que existir tempo. Os irmãos lembram dessa argumentação? Eu citei até um enólogo aqui mostrando isso. Não tem como existir vinho sem o processo de fermentação. O vinho novo pode ter até 3 anos, no mínimo. O vinho velho pode chegar até 50 ou mais, mas tem que ter um negócio chamado tempo. Cristo transformou a água em vinho em instantes. E mais, foi o melhor vinho. Melhor do que o primeiro da festa. Então veja que, se eu não creio que Deus pode trazer o mundo do nada, o Deus que está criando... Porque veja que coisa, Deus, ele criou também as leis, irmãos. Deus criou também as leis da criação. As leis físicas, as leis químicas, todas as leis ele criou. Aí sabe o que muitos fazem? Olham para as leis que ele criou e que ele subordina às suas próprias leis criacionais. Mas ele criou, trazendo as coisas existentes, ele foi colocando ordem. Ele estava submisso à sua lei para poder criar. Não existia nem tempo, não existia nem espaço. Ele estava criando tempo e espaço ali. Mas eu tenho que subordinar a Deus às suas próprias leis, porque eu estou subordinado àquilo. Ele trouxe elas à existência. É por isso que a criação tem que ser encarada como um milagre. Ela não está presa simplesmente às leis físicas. Eu posso encontrar relações e explicações ali, posso. Mas eu não posso condenar o relato bíblico porque ela não subordina tal coisa, porque não é possível, porque precisa de tempo para tal coisa. Precisa de tempo para vinho. Precisa de tempo para vinho. Uma ciência corretíssima. Eu confio mais nela do que em outras. Eu gosto muito dela. A ciência da enologia. Ela diz, não tem como haver vinho sem tempo. Pois bem, você está disposto a negar que Jesus não transformou água em vinho? Que era, na verdade, ele tinha descobrido a fórmula do kisuke e botou o kisuke ali. Não posso, irmãos. Eu tenho que crer no que a Bíblia fala. Por isso, Rushduni, ele falou, tal abordagem, a abordagem do evolucionismo aplicado à criação, tem grandes implicações para a teologia e interpretação bíblica. Se Gênesis nos seus capítulos 1 a 11 não são história literal, por que não ler os relatos da ressurreição como simbólicos também? Na verdade, teve um grupo que foi coerente. Os liberais e os não-ortodoxos, eles foram coerentes. Eles negaram o relato de Gênesis 1 e 2 e, consequentemente, coerentemente, eles foram e negaram. Não, também não houve ressurreição. Eles estão errados. Eternamente e diabolicamente errados. Mas eles foram coerentes. Incoerentes são os cristãos que defendem que houve ressurreição, mas que a doutrina da criação não é conforme ele falou. É conforme a evolução, na verdade. Ele continua. Certamente os relatos do nascimento virginal soam às vezes como poesia. Então, por que não os chamar de simbólicos também? Veja que Rushduni, ele não está defendendo isso, irmãos. Ele está provocando a inconsistência dos que defendem a doutrina da evolução como a origem do mundo. Porque é o mesmo grupo que está dizendo assim, não é possível esse tipo de coisa acontecer. Ou, inclusive as crianças agora na escola dominical estão estudando sobre isso, o nascimento virginal de Cristo. A gente chegou na pergunta do catecismo, acho que foi a 21, que trata do nascimento virginal de Cristo. Para que haja um bebê, tem que haver o quê? Um gameta masculino e um gameta feminino. Acabou. De uma forma mais natural, né? Um homem e uma mulher. Cristo veio à existência sem isso. Por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Virgem. Novamente, os mesmos critérios que dizem que isso não é que estão dizendo que a criação não é possível, também estão dizendo que isso não é possível. O que é que nós vamos abraçar?
Cadê? Nono e penúltimo. Há uma implicação aqui, irmãos, na pregação do Evangelho e na adoração. Atos 17, irmãos, nós lemos ontem. O apóstolo Paulo, ele está pregando. Abram, por favor, comigo, Atos 17. Ele está pregando o Evangelho em Atenas. Vou fazer aquela introdução novamente. Atenas era o mundo acadêmico da época. Ele debatia e ele falava, na verdade, com estoicos e epicureus, que eram dois grupos filosóficos da época. Aí alguns vão falar hoje assim, especialmente esses evidencialistas e alguns que defendem esse evolucionismo. Quando você vai falar com o ímpio, você tem que falar segundo a linguagem dele, ou melhor, segundo o que ele crê. Você não pode chegar pressupondo a Bíblia. Você não pode chegar pressupondo os fatos que a Bíblia falou para que você possa apresentar o Evangelho para eles. Você tem que pressupor que a razão é neutra, você tem que pressupor que ele consegue chegar lá na verdade, ele precisa só de um empurrãozinho. Isso é um erro, irmãos. Por outras doutrinas também. Mas quando você olhar o apóstolo Paulo pregando o Evangelho para os atenienses, versículo 24 é o início da pregação. Como é que ele começa essa pregação? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é em quem há todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Você acabou de ver um sermão aqui, o resumo de um esboço, de uma pregação. Como é que Paulo fez essa pregação, queridos? Ele começa com o Deus Criador, que consequentemente é o Deus autossuficiente, que em seguida é o Deus providente, é o Deus que se revelou na obra da criação para se relacionar com o homem, falando desse anseio do homem se relacionar com Deus, afirma a nossa dependência dele, a sua singularidade, e então, só então, ele apresenta Cristo. Esse Deus Criador, que criou o mundo nada, que de um só fez toda a humanidade, de Adão, que colocou na sua providência os povos em seus respectivos lugares, esse é o Deus que foi paciente com a humanidade até a vinda de Cristo. Mas Cristo veio, ele está chamando a todos os homens, creiam, porque esse mesmo Deus que criou o mundo nada, ele vai julgar os mortos. Você está percebendo o que Paulo está fazendo? Ele está entrelaçando uma coisa a outra, irmãos. A criação afeta a pregação. Eu não posso começar pregando para os ímpios e dizer assim, não, veja só, você é um processo evolutivo do acaso. Você é um processo evolutivo de um Deus que foi ali dando ajudinha para o processo evolutivo. Você é produto de um Deus criador poderoso. Você depende desse Deus e não apenas ele deu corda para o mundo viver. Você vive e se move nele. Esse Deus trouxe Cristo e esse Deus vai julgar os mortos. Não tem como separar uma coisa da outra, irmãos. Ele pressupõe esse Deus, ele o apresenta e não fica tentando provar Deus. Sabe qual é o problema, irmãos? Em qualquer área. Se eu não começo afirmando o Deus triuno da Escritura Sagrada, eu não vou chegar no Deus triuno da Escritura Sagrada. Eu não posso chegar num Deus genérico para poder então chegar no Deus da Bíblia. Eu não posso. Isso é desonrar a Deus. Eu não posso colocar qualquer outro fundamento para a autoridade, para lá na frente dizer assim, haha, a autoridade na verdade é esse Deus aqui. A Bíblia não começa assim. A Bíblia começa, no princípio criou Deus. Que Deus? O Deus triuno, o Deus Javé, o Deus do pacto. Eu tenho que apresentar para os homens isso. Eu não vou aqui chegar assim, eu quero falar sobre Deus para você, mas não importa
Não, não é o Deus da Bíblia, não. É um Deus no sentido geral. Vamos lá, vamos criar a possibilidade desse Deus. Não, esse Deus não é possível, não. Esse Deus é fato. Eu não jogo dúvida sobre a existência dele. Eu começo com um fato. E o primeiro fato sobre ele é o Criador do universo. E qual a implicação na adoração, irmãos? A implicação na adoração é que quando você pega os salmos da Bíblia, quer sejam os salmos do Saltério, quer sejam os salmos do Novo Testamento, sabe qual é uma das obras mais louvadas, uma das obras que mais se repetem na boca da igreja em louvor a Deus? Quem acerta? A criação. Louvando Ele como Deus Criador, louvando Ele como Deus providente, louvando Ele como Deus Redentor. O Salmo 4, irmãos, o Salmo 104, na verdade, é um dos salmos mais emblemáticos disso. O Salmo 148 também, o Salmo 19, vários salmos estão louvando a Deus, ou como o tema principal, ou de passagem, pela obra da criação. Aí você pega o Salmo 4 louva a Deus pela obra da criação, começa o versículo 1 ao 8, Deus criou, Deus fundou, Deus fez, Ele estabeleceu. Aí do verso 9 até o fim, Ele sustenta, Ele provém, Ele mantém. Criação e providência num só salmo relacionados uma com a outra. E o que é que trata o Salmo 5? O Salmo 5 trata da obra da redenção. Então, queridos, a obra da criação como tal também é o fundamento para o nosso louvor a Deus. Você pega o livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 4, o que é que você encontra ali? A criação e a igreja juntas louvando a Deus pela sua obra de criação. Pela sua obra de criação. Vamos lá para Apocalipse 4. Se querem arrancar Gênesis 1 e 2 e dizer que não é história, é mito, vão ter que fazer um trabalho bem grande de recortar toda a Bíblia. Vai ficar bem picotada. Aí, de preferência, também recorta as implicações disso. Não vai restar Bíblia, queridos. Veja o que ele fala. Versículo 11. Tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Louvando Ele como Criador. Inclusive já está até musicado esse salmo aqui, esse cântico. Só está faltando a equipe de música ajustar os acordes, né? Mas já está belíssimo. A nossa mãe fez a melodia. Para nós louvarmos a Deus por causa da sua obra da criação. Em Apocalipse, irmãos. Veja que não é só em Gênesis isso. E por último, nós temos uma implicação na doutrina da ressurreição e da nova criação. Já falei repetidamente como que o poder da criação, apresentado na criação, é o fundamento para o poder da ressurreição. Mas não apenas isso, irmãos. Paulo fala da instantaneidade da ressurreição e a instantaneidade da regeneração do mundo, da nova criação. Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, que num abrir e fechar de olhos, os nossos olhos serão transformados. A ideia é, os nossos olhos não, os nossos corpos serão transformados. A ideia é, não, nós vamos passar por um processo evolutivo de séculos a fim, adentro, até que nossos corpos estejam glorificados. Porque não é possível essa carne mortal herdar a eternidade assim. Tem de ser um processo evolutivo. Não, tal qual a criação vai ser a nova criação. Deus vai transformar o nosso corpo com o mesmo poder com o qual Ele operou a criação. Ele vai transformar todo esse mundo que nós vemos. Ele não vai jogar fora, Ele vai restaurar com esse mesmo poder. Com esse mesmo poder. Por isso, queridos, negar a doutrina da criação traz um estrago bem grande. E como é que a gente tem que entender ela? O resumo do nosso catecismo. Deus criou o mundo pela palavra do seu poder, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. É isso que nós professamos como presbiterianos. Se você encontra um pastor ou um presbítero que professa o contrário disso, ele está sendo mentiroso e incoerente. Ele jurou que concordava com isso. É por isso, então, queridos, que a nossa conclusão é que nós não, conforme Johannes Voss falou, é o filho de Gerhardus Voss, ele disse: a menor tolerância ao ensino evolucionista produz frutos ruins.
Essa é a nossa convicção. E como historiador, eu não tenho nenhuma dificuldade em afirmar a doutrina da criação, tal qual a Escritura diz. A menor tolerância vai produzir consequências terríveis. Ou o que é que você acha que está por trás da doutrina da eugenia nazista? O que é que você acha que estava por trás? Aquela raça era superior em relação a todas as outras raças, porque aquela raça tinha evoluído. Logo, o processo de evolução do mais forte vencer o mais fraco, tá certo eles saírem dizimando todo mundo, não está não? Veja que eu estou sendo irônico com as implicações dessa doutrina. Eles foram coerentes, satânicos, mas coerentes. Mas se a doutrina da criação é verdadeira, não tem ser humano maior do que o outro. Todos são a imagem de Deus. Não tem um grupo que se evoluiu mais do que outro. Todos devem ser respeitados diante do Senhor, porque todos, absolutamente todos, foram criados à imagem de Deus. Você está percebendo que as implicações são devastadoras não só na teologia, mas em tudo mais, queridos. Por isso, introduzir a perfeita revelação de Deus, uma teoria oriunda da razão humana, só lá parar todas, absolutamente todas, as essenciais e importantes doutrinas da Escritura. Por isso, queridos, depois dessas 4 palestras, mais a pregação hoje pela manhã e a pregação que vai vir à noite, devemos receber o testemunho de Deus acerca da origem, sem nenhuma dúvida, mas crendo. Os homens é que corram atrás de confirmar a sua interpretação dos dados que surgem à luz do que ele está falando. Pastor, isso é ingenuidade, isso é fideísmo sem coerência? Não, querido. Isso é a aplicação da nossa filosofia da ciência. Deus, o intérprete do mundo, ele tem autoridade para nos dizer a chave hermenêutica da interpretação dos fatos. Se não fosse assim, não existiriam cristãos hoje. Eu falei sobre os criacionistas cientificistas, da nossa discordância deles, mas apesar de tudo, eles estão buscando mostrar como que a ciência, a doutrina da criação e a ciência, ela não estão se contradizendo, porque eles estão interpretando os dados que surgem à luz dessas verdades e chegam a conclusões coerentes, e mais do que qualquer coisa, coerente com a própria palavra, apesar do ímpeto errado deles. Por isso, irmãos, professemos juntos e vamos ler juntos a pergunta do breve catecismo. O que é a obra da criação? Resposta: a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Amém. Amém. É nisso que nós cremos. Vamos orar, irmãos, encerrando essa nossa última palestra. Diácono Silton, por favor, faça essa oração, agradecendo ao Senhor.